Num bairro antigo, cheio de casas com quintais grandes, moravam duas famílias, uma na rua de cima e outra na rua de baixo. Curioso é que elas nem eram vizinhas e nem dividiam cerca. Poucos se encontravam na calçada, mas mesmo assim viviam de olho uma na outra. Afinal, compravam nos mesmos comércios. E suas crianças até jogavam futebol, rua de cima versus rua de baixo. A família da rua de cima se via como guardiã da ordem do bairro. Eles acreditavam que tinham a missão de manter a paz, proteger os vizinhos e garantir que todos seguissem as regras de boa convivência que eles mesmos tinham estabelecido. Inclusive, o patriarca da família fora inspetor de quarteirão nos tempos em que existia essa autoridade. O pessoal da família da rua de cima se acha o dono da verdade. Para eles, suas decisões são sempre racionais, baseadas em bom senso e responsabilidade. Tudo o que fazem, dizem que é para o bem de todos. O pessoal da rua de cima acha que tem o dever de ensinar os outros vizinhos como cuidar dos quintais, plantar direito, organizar as festas. Se alguém discorda, eles interpretam como ingratidão ou irracionalidade. Na dúvida, eles dizem que foi Deus, o Deus deles, que mandou eles mandarem todos os outros no quarteirão. Além disso, o pessoal da rua de cima tem também uma memória seletiva. Quando lembram das brigas, sempre contam a história como se estivessem defendendo o bairro contra vizinhos desordeiros. Nunca admitem que também provocaram ou exageraram. Resumidamente, o pessoal da rua de cima acredita que nasceram para liderar o quarteirão. Essa convicção os impede de enxergar que vizinhos podem ter suas próprias formas legítimas de viver. Já a família da rua de baixo tem uma autoimagem de resistência. A família da rua de baixo se vê como o guardião da dignidade e da independência. Para eles, o maior valor é não se curvar ao poder da rua de cima. Eles acreditam que sempre foram alvo de injustiças, que os de cima sempre tentam controlar seus quintais e ditar como devem viver. Eles são orgulhosos da sua tradição, valorizam suas raízes, suas próprias formas de plantar e cuidar da casa. Qualquer tentativa externa de ensinar ou corrigir é vista como ataque à sua identidade. Eles guardam na lembrança episódios em que se sentiram explorados ou traídos. Essas memórias são repetidas como prova de que os de cima nunca agem de boa fé. Inclusive destacam que um de seus antepassados foi morto após fazer um acordo com o vizinho. Isto é, morreu por causa de uma goiabeira que tinha as raízes no terreno dele, mas dava os frutos no quintal do vizinho. Eles tinham concordado em dividir as goiabas, mas o vizinho não cumpriu. Ele reclamou, a conversa virou briga e o vizinho o assassinou. De todo modo, a família da rua de baixo passou por poucas e boas. Crises econômicas, guerras, epidemias, e a tudo sobreviveu. Inclusive, dizem que tem registro de seus antepassados há 5.000 anos. Eles não abaixam a cabeça para ninguém. Reforçam a ideia de que são os únicos que ousam desafiar
o imperialismo no quarteirão. Tudo poderia permanecer como estava, mas sempre tem um porém. O porém é que a família da rua de cima deveria ficar na rua de cima e a família de baixo na rua de baixo. Mas o porém foi o jogo de bola entre os times dos garotos da rua de cima versus os garotos da rua de baixo. Esses jogos eram bem disputados e até provocavam joelhos ralados e canelas com escoriações. Mas teve um dia que a coisa foi para o outro lado. Uma disputa de sapos coachantes. Tipo, foi gol, não foi. Foi gol, não foi. Foi gol, não foi. Que desbancou para o xingamento de cachorro para cima e burro para baixo, e sua mãe não é homem. E daí foram sopapos típicos de amistoso. Tudo começou por esse motivo banal. Coisa de criança. Mas daí teve coisa de gente grande, uma fofoca atravessada, um comentário sobre quem tinha plantado a mangueira da pracinha, nada demais. Mas cada família interpretou à sua maneira. A da rua de cima achou que foi desrespeito, a da rua de baixo achou que foi arrogância e pronto. Renasceu a rivalidade. Com o tempo, cada lado foi alimentando sua própria narrativa. A família da rua de cima se convencia de que os de baixo eram ingratos, perigosos, párias, como eles diziam, que não sabiam viver em comunidade. Já os da rua de baixo acreditavam que os de cima queriam mandar em todo mundo, controlar até o quintal alheio, imperialistas, e de fato estavam mesmo era interessados em comer os mamões que abundavam nos quintais da rua de baixo. A coisa ficou complicada quando outros vizinhos entraram na história. Tinha até um vizinho grandão, melhor. Ele era pequeno, mas se postava como grandão. Ele sonhava ser dono do quarteirão inteiro, alegando que o seu Deus lhe tinha dado aquela terra e outras mentiras que tais, que estava tudo escrito na Bíblia. Esse vivia instigando a briga, soprando no ouvido da família da rua de cima. Não dá para confiar nos de baixo. Outros vizinhos, interessados nas frutas e verduras que cresciam nos quintais da rua de baixo e até na rua de cima, davam seus pitacos. Uns apoiavam um lado, outros o outro, sempre pensando em como garantir acesso às fartas colheitas. A coisa degringolou quando o chefe da família de cima ficou demente, louquinho, e aumentou a agressividade que já lhe era peculiar. Ele começou a ser influenciado por aquele outro vizinho, que queria ser o dono do quarteirão, e não deu ouvidos aos seus conselheiros, menos idiotas que ele, e resolveu matar o chefe da família de baixo. Imaginando que assim a família ia ficar decapitada, como ele falou, sem cabeça, e com o rojão certeiro matou o chefe da rua de baixo. Mas o filho do chefe da rua de baixo se tornou o chefe da família de baixo. E não deu certo o plano do maluco do chefe da rua de cima. E assim o deixa para lá não prevaleceu. E o que começou como um disse que me disse virou uma treta de proporções épicas. Cada família passou a ver a outra não como vizinha, mas como inimiga existencial. Cada gesto era interpretado como provocação, cada silêncio como ameaça. E tudo o que começara com estilingue, agora estava com rojões. E havia quem pensasse em usar drones
pois era baratinho e estava na moda. No fim das contas, quando alguém de fora olhava a situação, percebia que tudo não passava de fofoca, má interpretação e orgulho ferido. O bairro inteiro se desgastava e a paz nunca voltava, porque ninguém queria admitir que o problema tinha nascido de um detalhe banal. E a moral da história é simples: duas famílias, duas narrativas, dois quintais. Mas o resultado foi um conflito que cresceu sozinho, alimentado por vizinhos interessados e por histórias mal contadas. A narrativa de ambas as famílias é construída sobre orgulho e a necessidade de se diferenciar do outro, tornando a rixa um fim em si mesmo, sem um propósito prático. O motivo do ódio se tornou menos importante que a manutenção do ódio, uma vez que as famílias tinham se esquecido por que começaram a brigar. E qualquer semelhança com guerras passadas, atuais ou futuras terá sido mera coincidência.